Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade ao culto. Nesse momento que nós iremos refletir um pouco da palavra de Deus, né? E como os irmãos sabem, né, o pastor ele encontra-se doente, né, com essa virose, né, que você possa orar por ele e sua família, para que eles possam se recuperar logo, né? Mas nós iremos ler hoje o capítulo 15 de Lucas, do versículo 1. Lucas 15, do capítulo 1, do capítulo 15, versículo 1, vai dizer: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes essa parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que, assim, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, aqui no capítulo 15 de Lucas, Jesus vai contar 3 parábolas, né? A parábola da ovelha que se perdeu, da dracma que se perdeu e do filho pródigo, né? E muitas vezes nós ouvimos, né, as histórias da parábola do filho pródigo e nós associamos o filho pródigo como o filho que se perdeu, ou substituindo essa palavra pródigo por aquele que se perdeu, né? Só que, na verdade, pródigo, né, significa um dispêndio, um gasto, algo que você entrega tudo por algo, que você gasta exageradamente. E o filho pródigo fez exatamente isso, né? Quando nós lermos os próximos versículos dessa última parábola que Jesus conta, a gente vai ver que o quanto ele gastou e o porquê ele gastou. Só que vamos aqui no começo. Vamos começar do começo, né? Vamos entender aqui a situação em que Jesus encontra-se, né? Em que local ele está, o porquê que ele contou essas 3 parábolas. Aqui, no primeiro versículo, ele vai dizer que todos os publicanos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus. Em Mateus, no capítulo 9, vai ser contada essa mesma situação, esse mesmo contexto. Jesus chama Mateus, estende o seu chamado a ele, para o seguir. E após isso, Mateus o segue. E Jesus senta-se à mesa, em sua casa, e junto vem muitos pecadores e muitos publicanos. E realmente faz sentido, porque os publicanos, que eram os coletores de impostos, eles eram vistos como a escória, né, da sociedade, como um traidor do povo judeu.
Até porque eles cobravam dos judeus a serviço dos romanos. Isso era visto como uma traição do seu povo. Então, entende-se que ele era excluído, era rejeitado. Até porque a gente vê aqui que os fariseus chegam e criticam. Olha, ele está sentado com pecadores e publicanos, com as piores pessoas da sociedade. Talvez a gente pense, por que Jesus não sentou com os fariseus, com os religiosos que observavam tanto a lei? Nós vamos entender também essa situação, por quê. Mas fica aqui realmente uma dúvida, né? Imagine aí, Jesus, o próprio Deus, que se chamava Filho de Deus, que realizava milagres, que era visto como o Messias esperado, na qual os fariseus tinham tanta dúvida acerca dele, que homem é esse? Que se intrigavam e conversavam entre si, quem é este homem que diz ser filho de Deus, ou seu próprio Deus? Realmente fica essa dúvida e a gente consegue imaginar a sua indagação. Só que Jesus, cumprindo o seu chamado, chama Mateus e junto os publicanos que se assentam à mesa com ele. E nos dias de hoje, em nossa situação, se nós formos realmente observar, nós recebemos em nossa casa amigos, familiares. É muito difícil nós abrirmos nossas portas e oferecermos nossa mesa para pessoas estranhas, concorda? Realmente, principalmente nos dias de hoje, nós ficamos preocupados. Nós não sentamos à mesa com qualquer pessoa, com amigos próximos, com familiares, irmãos. Mas Jesus, ele faz diferente. Ele senta-se à mesa com pecadores, com aqueles que ninguém queria sentar para conversar, para compartilhar uma refeição. Ele sentou com pecadores e publicanos. Realmente, é um choque. E no versículo 2, vai mostrar que os fariseus e os escribas, eles criticavam. E no Evangelho de Mateus vai dizer, eles ficavam se indagando entre si, conversando entre si, murmurando entre si, conversando realmente. Quem é este homem que senta com pecadores? Né? Fazendo toda aquela conversinha assim. Né? Quem é este homem? Será que esse homem realmente é o Filho de Deus? Como é que o próprio Deus ele senta com pecadores? Só que Jesus, ouvindo isso, ele vai contar essas 3 parábolas para mostrar a eles qual realmente o propósito do Filho de Deus. Qual o propósito da sua entrega e do porquê ele sentou com aquelas pessoas. Né? Vamos observar a primeira parábola. Ele vai dizer, qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu, até encontrá-la. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Bom, dá para imaginar realmente a alegria desse pastor ao encontrar a sua ovelha perdida. Quando nós perdemos algo de muito valor, e nós ficamos procurando, perguntando a um amigo, você viu tal coisa que eu perdi? Será que eu deixei na sua casa? Será que eu deixei em outro canto? Você viu? E fica preocupado, fica procurando. E quando nós achamos algo de valor, realmente nós nos alegramos. E queremos compartilhar essa alegria com outras pessoas, né? Nós ligamos, eu achei aquilo ali que eu perdi. Rapaz, estava ali, eu encontrei. E faz toda aquela alegria. Realmente nós nos alegramos quando perdemos algo de valor e encontramos. Isso é fato. E dá para a gente perceber a alegria deste homem que perdeu uma ovelha e a encontrou. A segunda, ele vai contar da mulher que perdeu
as dracmas, né? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, que na qual uma dracma era equivalente a um dia de salário, ela perdendo uma delas, não acende a candeia e não vai à casa procurando com cuidado até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, ela chama todo mundo e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E Jesus vai dizer: eu vos digo, que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, mas o que tem a ver uma dracma com um pecador, uma ovelha com um pecador? Né? Realmente, Jesus vai contar essa parábola para ilustrar a situação para aqueles fariseus. E muito provavelmente eles não entenderam. Né? Só que essa ilustração é de como realmente o reino de Deus ele funciona. Da alegria de um pecador somente, na qual que há uma alegria no céu por esse pecador que se arrepende. A mesma alegria que o homem que perdeu a sua ovelha compartilha com os amigos e se alegra, se regozija por isso. A mesma alegria da mulher que perdeu suas 10 dracmas e se alegra com isso, e compartilha essa alegria com os seus vizinhos, com suas amigas, e chama a todas. Só que nós vamos chegar na terceira parábola, na qual será o nosso foco hoje. No versículo 11, ele vai continuar. E disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Bom, vamos ler até aqui por enquanto. Vamos perceber essa situação. Certo homem, ele tinha 2 filhos, o mais novo, o mais velho. E o mais novo, ele chega ao ponto de não querer mais viver com seu pai. Ele queria viver do seu modo, do seu jeito. Queria determinar suas regras, queria gastar o dinheiro como bem entendesse. Dá para a gente imaginar essa situação. Né? Até porque, para um filho realmente pedir ao seu pai sua parte da herança, tudo que lhe é de direito, e partir para um país distante, significa que ele quer viver a sua vida do seu modo. Ele não quer mais viver a vida como o pai lhe regra, ou do dinheiro que o seu pai entrega a ele. Na verdade, ele quer determinar suas próprias regras, fazer o que lhe bem entende, gastar com o que lhe bem entende, ir para onde quer ir e voltar a hora que quiser. Realmente, essa é a situação do filho mais novo. O filho mais velho a gente vai ver um pouco depois, mas o filho mais velho não foi. Né? O filho mais velho ficou. E aí ele pede sua parte da herança e parte para um país distante, entendendo que não quer mais ter o prazer no seu pai. Quer viver a sua vida de qualquer jeito. Aqui ele vai dizer que lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E aqui vem a situação, né, da palavra pródigo. Realmente ele desperdiçou tudo. Ele viveu de modo
pródigo. Desperdiçou todos os seus bens. E o texto vai continuar dizendo que houve uma grande fome naquele país e ele teve que procurar um emprego. Ele gastou tudo que ele tinha, não tinha mais nada. E aí ele vai trabalhar com porcos, que na época realmente o trabalho com porcos os porcos eram vistos como algo impuro, a cultura judaica. E para ele trabalhar com os porcos, realmente fica aquela situação que ele está trabalhando com a pior coisa possível, como se fosse o resultado da sua escolha, né? Como se fosse o castigo por isso, né? Ele procurou por isso. E aí o texto vai continuar. Ele se arrepende, ele vê a sua situação, ele cai em si e diz: eu vou me levantar, irei até meu pai. E vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele vai apelar para ser apenas um empregado dele. Por favor, aceita-me como um dos teus empregados. Significando que até os empregados do pai dele tinham uma vida mais digna que ele, na situação que ele estava vivendo. E aí, ele se levanta, e o texto vai continuar no versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha que situação. O seu filho ainda longe, ainda distante, aquele filho que pediu sua parte da herança, que não queria mais viver ao lado do seu pai, que não queria mais saber das suas regras, que não queria mais fazer parte da família. Ele ainda longe, o seu pai o vê, entendendo-se que, vamos imaginar, né, que ele estava todos os dias à espera de seu filho amado. Para ele estar esperando e o ver ainda longe. E aqui o texto fala que ele vai correr atrás do filho. Ele não espera o filho chegar até ele. Ele não espera o filho chegar até pertinho. Mas ele vai correr atrás dele. E aqui as pessoas, né, mais importantes da época, que vestiam vestes longas, correr era algo como desrespeitoso, algo, nossa, aquela pessoa é tão, né, quando às vezes a gente vê uma pessoa tão importante fazendo algo de, né, a gente, poxa, né, a maturidade. Mas se a gente for ver, ele vai correr atrás do seu filho, significando que ele não se importa com nada que o filho fez. Ele somente vai atrás do seu filho. E o abraça-o e o beija. Aqui nós vemos um primeiro ponto que nós poderíamos destacar como 3 pontos. O amor incondicional desse pai, ou seja, um amor sem necessidade de uma condição, sem o filho ter feito alguma coisa que merecesse. Um amor incondicional. Um amor sem condições, que ele não precisava ter feito nada para o seu amor ser atingido a ele. Um segundo ponto que a gente poderia destacar é o perdão, destacado aqui no texto. Já que o pai não quer saber nem o que ele viria fazer. Ele somente vai correr atrás do seu filho. E o filho chega a ele e diz assim, no versículo 21, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Perceba que aqui falta um pedacinho da frase do filho. O filho ensaiou dizendo, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, por favor, aceita-me como um dos teus empregados. Faltou essa parte. O pai não quis saber. O pai o interrompe no meio da sua frase. Ele não quer saber do que o filho quer.
Ele não quer saber do que o filho fez, deixou de fazer, ou de sua lembrança do que ele fez, pedindo a parte da sua herança e querendo viver de modo indigno. O amor desse pai é incomparável. É um amor que não julga pelo que o filho fez. É um amor que não dá uma condição menor do que o filho já tinha. O pai não quer ver o filho como um empregado. Ele quer ver o filho como seu filho. Seu filho amado. Já que o pai corre atrás do seu filho, abraça-o, o beija-o e vai dizer aos seus servos, no versículo 22, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. A melhor roupa realmente era da família ali. O anel no dedo, significando a autoridade do seu filho. As sandálias nos pés, significando que o filho estava de volta, que ele não precisava mais viver de modo indigno, mas que ele estava fazendo parte de volta da família, como filho. Não importando o que ele fez, não importando quanto tempo ele ficou, aqui o texto não menciona quanto tempo ele ficou, se ficou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, o texto não informa isso. O texto ele só vai se prender aos detalhes do que o filho fez ao ir embora e do arrependimento do filho ao voltar para a casa do pai. Aqui nós poderíamos, como Jesus conta essa parábola, à vista que ele estava sentado com os pecadores e publicanos, e os fariseus estavam à porta o julgando, por que ele come com pecadores e publicanos? Não faz sentido. Essas pessoas nem o honram, não guardam os seus mandamentos, não observam a lei como nós observamos. Mas nessa primeira parte, nós podemos entender que esse homem, esse pai, é o próprio Deus, ilustrando o filho mais novo, os publicanos e os pecadores, que viveram realmente de modo irresponsável, que não observaram as leis, que quiseram viver do seu modo, não do modo como o pai lhe quisera que eles fizessem. Mas devido aos pecadores e publicanos, do versículo 1, se assentarem à mesa com Jesus e escutando o que ele tem para dizer, as palavras de Cristo como as palavras de vida eterna, como um bálsamo para os corações, como um amor do Pai realmente encarnado. É como o filho pródigo, que foi para longe, quis gastar a sua vida e todos os seus bens, como lhe bem entendesse, e volta para o Pai. E o pai corre atrás do filho, abraçando ele, e lhe vestindo a melhor roupa, colocando um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Essa parábola, que nós ainda vamos continuar, mas nessa primeira cena do filho mais novo, realmente muitos de nós vivemos dessa forma. De forma irresponsável, vivendo do nosso próprio jeito, sendo egoísta para nós mesmos. E um dia nós caímos em si, e a graça do Senhor nos alcançou. E nos trouxe de volta para o amor do Pai. E o nosso próprio Deus nos vestiu com vestes novas, colocou um anel em nosso dedo, sandália nos nossos pés, e nos trazendo de volta a família de Deus. Pelo sangue de Cristo no Calvário, que se entregou
e nos trouxe redenção. O nosso Deus não é o Deus que não importa o arrependimento do pecador. Ele não rejeita um coração contrito, arrependido. Muito pelo contrário. Ele vai dizer: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aqui, a palavra justos não significa a palavra justificado pelo sangue. Aqui a palavra justos quer dizer aquela pessoa que se considera justo por si mesmo. Que por guardar a lei, por ter a sua vida religiosa, se acha justo por isso. Eu lhe digo que não vai ser por isso. E o próprio Cristo diz que não vai ser por isso. Não é por nossas próprias obras que nós alcançaremos a graça de Deus, mas é pelo nosso arrependimento dos nossos pecados. Não é por uma vida religiosa vazia, mas é por um coração contrito que se entrega a Deus. Não é como a vida dos fariseus, que estavam vestidos com vestes reais, que estavam ensinando na sinagoga a guardar a lei do Senhor, sabendo de tudo, letra por letra, livro por livro. Não é por isso. Eles achavam que eram por isso. E você não pode achar que é por isso. Você tem que entender que o reino de Deus é pelo arrependimento dos nossos pecados. Para que nós não possamos chegar naquele dia e o nosso Senhor dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que nós possamos nos entregar ao Senhor com um coração contrito, arrependido. Que a graça de Deus, ela nos alcança por isso. Como o filho pródigo, que se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu por tudo que ele fez, e voltou para o Pai, entendendo que o Pai o receberia, pelo menos como um empregado, mas o Pai o recebe como um filho de volta, tendo direito à herança novamente. Esse é o nosso Deus, meus amados. Esse é o nosso Deus, que é tardio em irar-se, que cuida das suas ovelhas, como um bom pastor, que trata as nossas feridas, os nossos pecados. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você louvou nessa noite. Esse é o Deus que você se entregou a Ele, que você entregou a boa parte. Nós louvamos aqui. Quando Maria entrega aos pés de Jesus e derrama aquele vaso com o nardo, o puro nardo, entregando a sua vida a Ele, ela entregou a boa parte. Ela reconheceu Cristo como o Senhor, como o Messias. Obrigado. Mas essa parábola não termina aqui. Ela vai dar continuidade quando o pai diz aos servos: buscai as melhores roupas, o anel e coloquem no dedo dele, vista-o com as melhores roupas e sandálias coloquem em seus pés. E aí no versículo... faltou um detalhe. No versículo 23. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Essa mesma alegria daquele homem que tinha uma ovelha que se perdeu e comemorou, essa mesma alegria que aquela mulher que perdeu as suas 10 dracmas e chamou as suas vizinhas e suas amigas e se alegrou. Essa mesma alegria do pai que teve o seu filho perdido e voltou, ele se alegra pela volta do seu filho amado. Porém, no versículo 25, ele vai dizer: o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças.
E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo que festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Essa situação realmente é bem clara na vida real ali, quando Jesus estava sentado com os publicanos, pecadores, e os fariseus estavam à porta. Como é que esse homem recebe esses pecadores, publicanos, e compartilha comida com eles, e ceia com eles, e como é que pode? Essa mesma situação encontra-se nessa parábola do filho mais velho, que está à porta, dizendo: como é que o meu pai faz uma coisa dessas? Eu sempre obedeci às suas ordens, sempre fiz tudo o que lhe agradara, mas ele nunca matou um bezerro para me comemorar com meus amigos. Olha a situação. Realmente aqui, esse filho mais velho, ele não tinha prazer no seu pai. Ele não tinha alegria de cumprir as suas ordens. Até porque senão ele não estava pedindo, né? Eu guardei isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Eu quero o pagamento do que eu fiz. Essa é a situação do filho mais velho. Mas o pai sai, insiste com ele: filho, vamos comemorar, pois o teu irmão havia se perdido, foi achado, estava morto e viveu. Esse é o convite que Jesus faz aos fariseus, indiretamente. Era como se Jesus tivesse: filhos, venham comemorar comigo, pois estes filhos estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e agora estão vivos. Mas a parábola termina e o texto não nos fala se o filho mais velho entrou e comemorou. A parábola não conta se os fariseus entraram e sentaram à mesa com Jesus. Muito provavelmente não. Porém, o texto não fala nada sobre isso. Fica o ponto em aberto. Fica um convite a eles. Fica um convite a nós. Que tipo de filho eu sou? O filho mais novo, que apesar de ter pecados e erros, me entrega aos pés do meu pai, em arrependimento, pedindo perdão por tudo que eu tenho feito? Ou será que eu sou o filho mais velho, guardando todas as leis, e vindo à igreja todos os dias, fazendo tudo que uma pessoa cristã realmente faria, mas qual o real motivo do que nós estamos fazendo? Será para que, quando chegarmos naquele grande dia e dizermos a Ele: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, obedeci todas as tuas ordens? Será que realmente Jesus irá nos identificar como filhos? Será que o seu amor realmente é o nosso prazer? Será que nós temos prazer na lei do Senhor, meditando nela dia e noite por prazer, não por algum mérito que esperamos ganhar, mas pelo prazer na lei do Senhor, pelo prazer no nosso Pai, pelo prazer na oração, pelo prazer nos louvores, pelo prazer por acordar no dia e ver a beleza da criação de Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que nós possamos entender realmente esse amor que nos constrange. Que nós possamos chegar ao Pai
com o coração contrito, arrependido pelos nossos erros, não orgulhosos, mas por arrependimento. Que essa parábola ela possa nos desafiar a fazer uma reanálise da nossa vida com Deus. Que nós possamos entender esse grande amor, o amor do bom pastor que cuida das suas ovelhas, que cuida dos seus, que trata as suas feridas. E, para finalizar, eu queria ler com vocês em Ezequiel, no capítulo 34, no verso 11, que vai falar sobre esse amor de Deus, pelo cuidado do Senhor com os seus, pelo cuidado do bom pastor com as suas ovelhas. No verso 11, porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos, nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Que nós possamos entender esse verdadeiro amor de Deus, o mesmo amor que vai atrás da ovelha perdida. E por isso, esse texto, eu quis chamar de Deus pródigo, o Deus que gasta tudo para ir atrás dos seus. Assim como Cristo deixou tudo para descer à terra e morrer em nosso lugar, entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Esse amor que é incondicional, essa graça que não constrange, esse amor de Deus. É esse mesmo amor que Jesus sentia ao sentar com os publicanos e os pecadores. Mas ele mesmo diz que farei distinção entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Que nós possamos entender esse amor, nos arrependermos daquilo que ainda não nos arrependemos e nos entregarmos ao Senhor, entregarmos nossa vida a Ele e não seguir uma vida como os fariseus, em que eles se consideravam justos por suas obras, mas que nós possamos ter prazer no Senhor, adorar a Ele por tudo que Ele tem feito, louvar a Ele por suas grandes coisas, e até no dia da dificuldade louvarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Que o nosso coração ele possa se entregar a Ele contritamente. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas maravilhas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor que nos alcançou, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, que mesmo aos nossos pecados, o Senhor é digno e o Senhor é justo para nos perdoar. Senhor, que nós possamos entender realmente o que te agrada.
Que nós possamos encontrar prazer em Ti, Senhor. Que nós não possamos ser religiosos, mas sim filhos Teus, que precisa e necessita do Teu grande amor, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pela Tua bondade e misericórdia, pela Tua graça, que superabundou em nossas vidas em meio ao pecado. Senhor, que pessoas possam conhecer do Teu grande amor. Que pessoas que ainda não se arrependeram possam se arrepender diante de Ti, Deus. Nós pedimos por essas pessoas. Nós pedimos por nossas vidas. Que essa igreja ela possa ser uma igreja missionária, enviando e anunciando a Tua palavra, Senhor, para aquelas pessoas que necessitam ouvir do Teu grande amor. Que nós possamos ser mensageiros Teus, que nós possamos cumprir a Tua ordem de fazer discípulos de todas as nações. Que nós possamos cumprir, Senhor Jesus, o Teu chamado e Te adorar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É tudo isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.